Boa tarde, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje 26 de abril nós temos aula de matemática. Não vamos ter aula no Meet porque hoje é entrega de boletins, então conto com o pai ou responsável para estar vindo na escola buscar os boletins de vocês, enquanto eu estou deixando esse videozinho aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento de informação. É uma parte da matemática que busca trabalhar com estatísticas. Então, hoje nós vamos falar sobre tabelas com intervalo de classes, leitura e interpretação. Vamos lá, tabelas com intervalos de classe. Vamos observar a situação a seguir. A Academia Saúde realizou uma pesquisa para conhecer melhor seus alunos. Eles responderam a um questionário com várias perguntas. E uma das variáveis pesquisadas foi a altura dos alunos. A gerente da academia organizou os dados da seguinte tabela. A altura dos alunos da Academia Saúde. Aqui é uma tabela onde ela tem um título com a altura em metro, e a outra nós temos número de alunos. Então, alunos que têm entre 1,50 m e 1,58 m são 9. Aqui nós vamos observar o seguinte sinal. Nós temos esse sinal aqui que é como se fosse um T deitado. Ele indica que contempla as pessoas que têm 1,50 m, mas não entra as pessoas que têm 1,58 m. Então, quem tem 1,50 m está nessa tabela, quem tem 1,58 m já entra na outra. Então, é um intervalo aberto para 1,50 m, fechado para 1,58 m. Ou seja, 9 alunos têm entre 1,50 m e 1,58 m, mas não chega a ser 1,58 m. Os de 1,58 m já estão no outro intervalo, que vai de 1,58 m até 1,66 m, não entrando em 66. São 11 alunos. Agora, quem tem de 1,66 até quase 1,74, ou seja, 1,73, são 25. De 1,74 até 1,82, não entrando em 1,82, 30. De 1,82 até quase 1,90 m, no caso 1,89, são 10 pessoas. E de 1,90 m até próximo de 1,98, no caso 1,97, são 5. E o total de pessoas são 90. Aqui eu quero que vocês compreendam o que significa esse Tzinho deitado. Ele indica que é um intervalo que está aberto para 1,50 m no caso e fechado para 1,58 m. Ou seja, aqui vai entrar pessoas que têm 1,50 m, 1,51 m, 1,52 m, 1,53 m, 1,54 m, 1,55 m, 1,56 m, 1,57 m. Não entra pessoas que têm 1,58 m. 1,58 m já vai entrar no outro intervalo, certo? Então, aqui nós temos uma coluna com a altura, outra coluna com o número de alunos. E aqui nós temos um total que são 90. A partir daí, nós vamos observar o seguinte. Essa é uma tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe. Ela apresenta na primeira coluna o que foi pesquisado, neste caso a altura dos alunos. E na segunda coluna, a quantidade de vezes que esse valor apareceu, ou seja, a quantidade de alunos que apresentam aquela altura. Na primeira coluna, os valores das alturas estão divididos em intervalos numéricos, que são chamados de intervalos de classe. Quando utilizamos a representação 1,50, o intervalo de abertura, o barra 1,58, indicamos que o extremo inferior está incluso, que é 1,50 m, e excluímos o extremo superior, que é 1,58 m. Assim, para que nenhum número fique de fora, a próxima classe começará com 1,58, que foi o que eu expliquei aqui para vocês. Com base nessa tabela aqui, nós vamos responder a questão número 1. Observe as informações na tabela e responda o que se pede. Quantos alunos da Academia Saúde foram pesquisados? Vocês vão observar, por isso que chama leitura e interpretação, que é um dos quesitos da matemática. Vão olhar quanto corresponde o total de alunos. Depois, a altura dos alunos da academia varia em quais valores? Se está perguntando qual é a variação da altura deles,
A variação é entre a maior altura e a menor altura. Aqui nós temos a menor altura e aqui nós temos a maior altura, certo? Depois, na letra C, quantos alunos têm a altura entre 1,58 e 1,66, incluindo os que medem 1,58? Então, vocês vão olhar aqui na tabela os alunos que têm entre 1,58 e 1,66. 1,58 está aqui e 1,66. Qual é a tabela incluindo 1,58? Ou seja, nós vamos olhar nessa tabela aqui. Encontrou entre 1,58 e 1,66, vai olhar qual é o número que representa e colocar. Depois nós temos qual o intervalo de classe que representa maior frequência. O que isso significa? Então, a gente vai olhar o intervalo de classe, aquele que apresenta maior frequência. O intervalo de classe é o que com maior frequência aqui foi o 30, certo? E ele está em qual intervalo de classe? Então, a sua resposta vai ser o quê? Entre 1,74 e 1,82. Vamos colocar essa observação aqui. E ele, ao mesmo tempo, pergunta, o que isso significa? Significa que a maioria dos alunos tem entre 1,74 e 1,82, que é o intervalo de classe que a gente encontrou, tudo bem? Depois, quantos alunos têm altura menos que 1,82? Vamos observar aqui, para ter menos do que 1,82, são os alunos que têm menos que 1,82, está nessa faixa entre 1,74 e 1,82, entre 1,66 e 1,74, entre 1,58 e 1,56, entre 1,50 e 58. Ou seja, todos esses alunos aqui que estão abaixo de 1,82 no intervalo de classe, eles têm menos. Então, a gente precisa somar quem tem entre 1,74 e 1,82, excluindo 1,82, quem tem entre 1,66 e 1,74, entre 1,58 e 1,56, entre 1,50 e 1,58, porque todos esses aqui, eles têm menos do que 1,82. Então, nós vamos ter que somar 9, mais 11, mais 25, mais 30. E assim nós vamos encontrar a quantidade de alunos. Depois, quantos alunos têm a altura igual ou maior que 1,74? Vamos lá, então, olhando. Igual ou maior que 1,74. Quando eu falo igual, está entrando o 1,74. Então, começa a entrar o 1,74 nessa parte aqui, olha. Igual ou maior. Então, eu vou analisar esse intervalo de classe que tem 30 alunos, esse intervalo de classe que tem 10 e esse intervalo de classe que tem 5. Então, a gente vai precisar somar essa coluna, que é 30, mais 10, mais 5, que vai dar a resposta de todos os alunos que têm altura maior ou igual a 1,74. Depois, pessoal, temos uma outra pergunta também para analisar os dados, e ela fala assim: agora, tomemos a seguinte situação. A professora do 8º ano de uma escola listou as notas dos seus 35 alunos na prova final de matemática. Os resultados estão mostrados a seguir. Então, nós temos aqui a nota dos seus 30 alunos, estão de forma desorganizada. A partir daqui, nós temos o seguinte: da forma como estão os dados, eles não conseguem visualizar rapidamente quantos alunos ficaram abaixo da média. Ela decidiu, então, construir uma tabela de distribuição de frequências com os seguintes intervalos de classe. Então, ela já fez a tabela, onde que aqui o título é Nota dos alunos do 8º ano na prova final de matemática. Ela colocou uma tabela com os valores e aqui tem uma outra tabela que é para ser preenchida com as quantidades. Repare que os intervalos de classe sempre possuem o mesmo tamanho. Ou seja, nesse exemplo, cada intervalo corresponde a 2 unidades. Ou seja, entre 0 e 2, mas o 2 não entra aqui, excluindo o 2.
Ou seja, quem tirou 1,99 vai entrar aqui. Quem tirou 2 já entra no próximo. Então, faça o que se pede. Observe as informações dadas e responda o que se pede. Copie a tabela dada anteriormente, ou seja, você vai copiar essa tabela e preencha com o total de alunos em cada um dos intervalos de classe. Ou seja, entre 0 e 2. Quantos alunos tiraram entre 0 e quase 2? Ou, por exemplo, 1,9. Vocês vão olhar aqui e ver quantos que tem. Depois, quantos alunos tiraram entre 2, aí agora entre o 2 e até próximo de 4, excluindo o 4. Ou seja, 3,9 entraria aqui, 3,99, mas o 4 não entra. Então, vocês vão fazendo e vão preenchendo a tabela, até o total vão ser 35 alunos. Depois, na letra B, quantos alunos tiveram média igual ou maior que 8? Você vai contar para ver quantos alunos tiveram nota 8 ou acima. Na letra C, a média para aprovação nessa escola deve ser maior ou igual a 6. Quantos alunos tiveram nota inferior, ou seja, quantos alunos tiraram nota abaixo de 6? Vocês vão contar e vão colocar aqui também. Depois, qual é a porcentagem de alunos que tem nota maior ou igual a 6? Fazer uma regrinha, pode utilizar para descobrir qual é a porcentagem. Depois, estes são os pesos dos atletas da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol de 2018 em quilos. Então, aqui está os quilos. A partir daí, faça no seu caderno o que se pede, utilizando as informações fornecidas. Construa uma tabela de distribuição de frequências contendo 5 classes de frequência. Não se esqueça dos dados que toda tabela deve ter. Então, qual vai ser o título? Peso dos atletas da Seleção Brasileira. Em uma, você vai colocar um intervalo de classe. Escolhe 5 intervalos de classe, por exemplo, entre 70 e 75, entre 80 e 85, entre 85 e 90, entre 90 e 95, entre 90 e 100, 95 e 100. E aí depois você vai colocar a quantidade que deu em cada um dos intervalos de classe. Depois, quantos jogadores compõem a seleção brasileira? Você vai colocar quantos, contando quanto tem aqui. Lembrando que cada peso é uma pessoa, tá bom? Depois, qual é a faixa de peso que concentra mais jogadores? Qual deles que tem o maior peso? A maior quantidade de pessoas na classe dos pesos. Quantos jogadores estão acima de 93 quilos? Também vão olhar lá na tabela de classes ou nos dados espalhados aqui. E qual o peso do jogador mais leve dessa seleção? E o mais pesado, ou seja, qual é o menor valor, qual é o maior valor nessa seleção aqui. Então, vocês vão fazer, tirar foto e enviar. Semana que vem envio a correção dessa atividade para vocês.